Fala pessoal, estou aqui com a Cíntia hoje, gravando mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor, que é um projeto que eu estou adorando, estou aprendendo demais com cada um de vocês. Hoje vou convidar ela a falar um pouquinho mais da iniciativa dela aqui em Curitiba. Por favor, Cíntia, seu nome, o seu projeto, contar um pouquinho melhor dele, de como é que você atua. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade. Meu nome é Cíntia, eu atuo pelo projeto Cesta Solidária e a gente atua, o nosso trabalho a nossa missão é reduzir as desigualdades sociais por meio de ações de voluntariado. Uhum. Hoje vocês são um coletivo, vocês são uma iniciativa, já são uma OSC registrada, como é que vocês estão? A gente é uma organização, né, e a gente está no processo para ter o CNPJ, da ONG e tudo mais, tudo certinho, tudo registrado. É bastante burocracia, é bem difícil, quem conhece sabe, mas a gente está no processo para regularizar tudo certinho. Uhum. E vocês atuam hoje em Curitiba, mais aqui na parte central, nas periferias, atende também as cidades aqui no entorno? A gente atua em Curitiba e região metropolitana. Então, Araucária, São José dos Pinhais, essas cidades próximas a gente atua. E essa nossa próxima ação a gente vai para uma outra cidade que é Bocaiúva do Sul. Então a gente está num processo de expansão. Ah, entendi. Então, vocês hoje lidam com alguma área específica? Por exemplo, vocês cuidam das crianças, vocês trabalham mais a parte da assistência social, distribuição de alimentos, ou é assim, aquela coisa da demanda que vem aparecendo mesmo? Na realidade, a gente criou um vínculo com as comunidades, então a gente tem um contato com todas as comunidades que a gente atende, a gente está num processo de expansão também de atender mais comunidades, mas a gente gosta de criar esse vínculo com elas para entender realmente quais são as maiores necessidades delas. Então, quando elas precisam de alguma coisa, aconteceu uma enchente na comunidade, tô com um problema aqui, preciso de uma fralda, preciso de alguma coisa, eles entram em contato com a gente e a gente vê a possibilidade de ajudar. Então, nossas ações, elas são baseadas mais nesse contato com as comunidades e percebendo qual é a maior carência delas. É fundamental, que é uma coisa que a gente sempre bate, que desculpa o termo, a gente fala que odeia cagar regra. A gente achar que tem um conhecimento, achar que sabe o que as pessoas estão precisando sem antes escutar. Exato. Então não adianta a gente chegar propondo alguma coisa assim, a gente construir esse relacionamento, aproximar das pessoas que vão ser atendidas mesmo, que é fundamental. É legal, assim, ser mais nichado, mas ao mesmo tempo, quando você entra na comunidade e você vê o que elas precisam, você olha e fala, cara, eu posso fazer isso, sabe? E daí não tem como a gente fechar o olho pra isso, não tem como a gente não fazer isso, porque não, a minha ideia é entregar alimento, é entregar educação. Não, a gente vai buscar uma forma de ajudar a comunidade, porque é uma realidade completamente diferente, sabe? Sim, com certeza. E imagina assim, por exemplo, vocês já atuam com algumas comunidades, né? Não é só um ponto específico, e muita história que te marca, assim. Muito. Tem alguma que você lembre, assim, de cabeça, alguma situação especial? Tem. A gente foi fazer uma ação numa comunidade em Araucária e era uma ação que a gente levou um grupo, né, de profissionais da área da saúde para falar com as mulheres. E a gente abordou o tema violência doméstica. Então foi bem delicado. Antes da gente iniciar a palestra, a gente já tinha apresentado os temas que iam ser abordados. Então antes da gente começar a palestra, a gente teve que pegar a nossa psicóloga, junto com essa pessoa, que era uma mulher que sofria violência doméstica. Então a gente fez um momento de acolhimento com ela para preparar ela para as palestras. Depois, durante as palestras, ela chorou muito. Depois a gente deu uma assistência ali, mas foi uma história bem marcante e triste. Não, e imagina o quão delicado deve ser por você entrar numa comunidade, né? Querendo ou não, você é uma pessoa externa, tem um vínculo diário ali, trabalhar esse tema da violência doméstica, sendo que o marido vai estar lá depois da comunicação. Como é essa cobrança? Foi complicado até no quesito, ela não pôde ficar até o final, sabe? Porque o marido dela já estava mandando mensagem, ele tipo, o que você está fazendo? Onde você tá? Vem pra casa. Então, muitas vezes a gente estava dando a palestra, ela estava ali no celular cuidando e a gente, sabe, querendo entregar aquele conteúdo, querendo acolher ela da melhor forma possível. Mas foi bem delicado e realmente é muito complicado, sabe? E assim, é uma história, são várias histórias muito pesadas, né? E, querendo ou não tem como, a gente acaba absorvendo um pouco pra gente, né? Não tem como você simpatizar pela pessoa
sem se projetar, sem ter aquela escutativa, né? Total. Todas as ações, quando eu volto para casa, eu volto com um sentimento de muita gratidão. Mas muitas ações eu volto com um sentimento de gratidão e um sentimento de impotência, sabe? De querer fazer mais, de poder ajudar mais. Porque você vê a realidade das pessoas, tipo, por exemplo, teve uma ação de inverno para o pessoal em situação de rua e tava chovendo muito, tava muito frio e a gente chegou em casa, os voluntários, foi tomar banho quente e foi se aquecer. E eu comecei a chorar porque eu fiquei pensando, cara, eles não têm isso, sabe? Eles usam da chuva pra lavar roupa. Então, assim, eles não têm uma coberta, eles não têm uma cama, eles não têm um lar, sabe? Então, realmente é bem tocante, é bem tocante. E para quem é de fora, aqui em Curitiba tem uma particularidade que aqui o tempo vira muito rápido, do nada, do nada. Então, principalmente para pessoas que estão em situação de rua, a chuva é um fator extremamente perigoso, porque associado também com o vento e com outras questões, né, que acho que nem cabe a gente ficar entrando, a hipotermia é um cenário real, pessoas morrem de frio aqui, então é delicado. Essa tratativa é um pouquinho diferente por aqui. Exatamente. O nosso trabalho ele é mais focado nas comunidades, mas nos tempos de inverno ou quando muda o tempo radical, assim, a gente não tem como fechar o olho para essa realidade e não ajudar. Tem outros projetos, outras organizações que focam mais no pessoal em situação de rua, mas a gente dá esse suporte para eles porque realmente é muita gente. E eles perdem, né, os materiais deles. Uma coberta que eles têm, ele choveu, molhou, perdeu, não tem o que fazer, sabe? Então é um trabalho contínuo. Aquela cobertinha não tem como. Se molhar, ela não seca e quando seca fica aquele cheiro insuportável. Não tem como usar de novo. Exatamente. E assim, e o que te motiva realmente a continuar, apesar de todas as situações, todos os conflitos internos, até mesmo com, creio que os amigos às vezes não entendem o que você realiza, o porquê que você realiza. O que te motiva a fazer isso, continuar o trabalho? O que me motiva é pensar em fazer parte de um mundo diferente, sabe? Eu acho que a gente viver no nosso conforto, na nossa zona de conforto, na nossa bolha, a gente não vai fazer uma diferença real no mundo, entende? Então a gente precisa quebrar isso, a gente precisa buscar o desconforto para fazer uma realidade diferente. Eu quero um mundo diferente para as próximas gerações, entende? Então eu preciso fazer algo a respeito. E eu vejo que hoje na organização a gente está fazendo um trabalho em várias, atingindo várias, centenas de pessoas. Então isso me motiva a continuar. Massa. E assim, hoje, mais ou menos quantas pessoas estão com você no Sexta? Solidário entre os voluntários e aquele grupinho, que sempre tem um grupinho que está mais firme ali para salvar. A gente tem o grupo, a equipe da gestão, né, que faz toda a organização das ações, todas as organizações internas, que dá muito trabalho. A gente tem uma outra equipe que é do marketing, porque para ajudar a gente nessa parte aí de mídia, comunicação, e voluntário externo, assim, para as ações, para ajudar em carona voluntária, ajudar em, enfim, todos os trabalhos manuais. A gente tem uma equipe de 80 voluntários. Nossa, bacana, uma estrutura bem robusta, assim. E assim, a gente gosta de trabalhar os dois blocos, assim, o bloco falando sobre o projeto e conhecendo um pouquinho de você também. Só para a gente fechar essa primeira parte, dentre também, agora trazendo uma oposição, né, do que a gente conversou, dentre as ações, tudo que você já realizou, um ponto que você julgou assim, que foi um auge do Sexta Solidário? Alguma ação, algum detalhe específico? Bom, quando eu fundei o Sexta Solidário, quando a gente iniciou, eu comecei a fazer muitas ações assistencialistas, né? De você ir fazer uma entrega de uma cesta básica, você ir fazer uma entrega de uma roupa, um cobertor. E a primeira ação que eu fiz não assistencialista, que foi essa ação de dignidade menstrual que eu falei pra você, que a gente fez, né, com um grupo de profissionais da área da saúde, entregou palestras, foi um momento marcante, assim, pra mim, porque eu vi as mulheres participando, fazendo perguntas, interagindo, e eu percebi que a gente tá fazendo uma transformação real na vida das pessoas, sabe? É algo que transforma. Então, uma ação que, enfim, dura 2 meses pra gente organizar e planejar tudo, e um dia pra gente entregar essa ação, ela pode transformar a vida de uma pessoa, sabe? Acho que o principal é a capacidade de a gente fazer as pessoas sonharem de novo. Exato.
porque na situação, na maioria das vezes, elas estão sem perspectiva nenhuma, sabe? Estão só realmente ali existindo e isso não é digno, sabe? Não. É só passar o tempo de vida, realmente. E assim, agora a gente gosta também de saber um pouquinho da Cíntia por trás do Sexta. Só antes da gente começar o baralhinho, eu queria perguntar, hoje você ainda não consegue realmente se dedicar 100% ao Sexta? Você, Cíntia, trabalha com o que também? Eu sou advogada, eu me formei faz pouco tempo, então estou nesse processo de construir minha carreira profissional, mas a minha ideia é unir a advocacia com o terceiro setor. Eu penso em trabalhar, né, com advocacia no terceiro setor, até naquele momento que a gente teve a troca ali com as outras organizações, a gente conversou bastante sobre isso, o meu grupo conversou bastante sobre isso, sobre a falta dessa atuação dos advogados no terceiro setor. Então, o terceiro setor é uma coisa que me move muito, que eu vejo muito propósito. E a advocacia é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de estudar sobre. Então, eu quero unir os dois, assim, sabe? Que massa. E assim, realmente, a gente precisa de advogados especializados para o terceiro setor, para as causas sociais. E, cara, como é que você desliga? Assim, porque você imagina, você tá lá fazendo as questões dentro do advogado, dentro do escritório, né, e tal, e continua recebendo as demandas, não sei qual área específica você atua, mas tem muito conflito de pensamento também dentro do direito, né? Umas visões bem conservadoras e tal. Como é que você vira essa chave? Fala, agora eu sou só assim. Eu não viro, porque assim, eu acredito que os nossos propósitos, os nossos ideais, eles constroem a pessoa que a gente é. Então, assim, eu vou pegar uma causa, eu não vou conseguir me desligar das coisas que eu acredito pra fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo com base no que eu acredito, sabe? Então eu não consigo fazer essa separação agora. Eu sou advogada, agora eu sou presidente, sou fundadora da organização, eu não consigo. Que massa. E agora a gente vai para a nossa parte do baralho mágico. Então, Cíntia, hoje a gente, para quem não sabe, antes da gente falar do baralho, a Cíntia também participou do nosso evento que a gente realizou com 20 organizações sociais aqui mesmo no Pé no Palco, em Curitiba. A gente vai deixar o link fixado no card e também na descrição para quem ainda não viu o vídeo. A gente vai fazer uma proposta hoje diferente do baralho, ele não é uma surpresa para você mais, mas a gente dividiu em 3 montinhos, cada um com o seu nicho de pergunta. O primeiro montinho voltado para perguntas relacionadas ao mundo, de uma maneira mais ampla. O segundo, o vermelho, que é voltado mais para perguntas da sua comunidade, um entorno mais próximo. E o amarelinho, perguntas relacionadas à sua história. Então, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. A gente começar aqui do azul até o amarelo. Você pode pegar qualquer carta para você responder. Aí, na hora que você pegar, você lê em voz alta, por favor, e responda. Vamos lá. Se você pudesse desinventar algo da vida atual e eliminar de todo mundo, o que seria? Preconceito. Eu acho que eu pedi pra você explicar, é meio óbvio, mas me dê o seu ponto de vista, por favor. Eu acho que o preconceito, ele cria barreiras, sabe, entre os indivíduos, entre as pessoas. Ele cria barreiras até mesmo dentro de famílias, dentro de comunidades. Então, quando você tem um pré-conceito sobre algo, aquilo te limita a conhecer aquilo de verdade, a respeitar aquilo, a respeitar aquela pessoa. E, evidentemente, isso não agrega nada, não agrega ninguém, sabe? Então, eu desinventaria o preconceito. Com certeza. Eu acho que também a gente consegue, pelo menos, trabalhar um pouco a relação do preconceito, além das questões que realmente são ideológicas de cada um, através da informação. E o preconceito é realmente através de uma não informação, ou o pior, que a gente fala, a informação errada. Sim. Eu acho que ainda é pior do que não saber. Você cria uma base, cria toda uma linha de pensamento baseada em alguma coisa que não é verdade. Então, é por isso que a gente trabalha para trazer a informação de uma maneira mais clara, mais objetiva possível, para que realmente a gente consiga mudar o cenário, sabe? Exatamente. Então, bora para a próxima. De que forma o amor se manifesta em sua vida hoje?
eu acho que a gente encontra amor em pequenas ações diárias, sabe? Mas eu vou ter que falar sobre a organização, porque eu vejo muito amor nas nossas ações. A nossa organização, ela é baseada no amor, entende? Então, a gratidão que as pessoas... A gratidão é uma forma que eu vejo de amor, assim. A gratidão que as pessoas sentem e transmitem ao ser ouvidas, sabe? Uhum. Ao serem escutadas, ao serem vistas, é uma forma de amor imensurável, sabe? Não, com certeza. E é isso que a gente quer. A primeira resposta que vem na cabeça é que a gente gosta. Não é pra pensar muito. Não, é porque é a que marca. Exatamente. O resgate que vem na hora. Aí agora o nosso montinho mais delicado. Vamos ver. Vamos lá. Ver. O que já foi difícil pra você no passado e hoje não é mais? Olha, eu não diria que não é mais difícil, mas lidar com pessoas eu já tive uma dificuldade maior e eu aprendi muito, principalmente por conta do Cesta Solidária, a me comunicar, a ouvir, a entender, a dar espaço para as pessoas falarem e, sabe, toda essa troca, assim, todo esse contato com as pessoas, lidar com as pessoas, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes e hoje eu vejo que eu evolui muito nesse ponto, sabe? Não que eu não tenha dificuldade, mas eu evolui muito nesse ponto e vejo uma evolução, assim, uma melhora muito grande, sabe? É uma coisa que eu sou muito grata também, porque quando você aprende a lidar com pessoas, isso te agrega muito, sabe? Você escutar. Eu escutar agrega muito a minha vida, eu escutar as pessoas agrega muito a minha vida. Então é uma coisa que era bem difícil pra mim antes, mas que hoje eu tenho mais facilidade, sabe? Que massa. Aí você quebrando um pré-conceito meu, achando que todo advogado já sabe lidar com as pessoas assim, de maneira fluida e tal. Que massa, pô. Da hora. A gente sabe argumentar bastante, discutir bastante, mas lidar com pessoas é um ponto ali difícil, sabe? Não, maravilha. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de só fazer mais uma pergunta para a Cíntia. Se você pudesse deixar uma mensagem, falar alguma coisa para que as pessoas possam realmente escutar, levar isso para frente, o que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que as pessoas, elas devem ver os indivíduos como pessoas mesmo, sabe? Por exemplo, quando a gente vê o mapa mundial da fome, a gente vê que tem 33 milhões de pessoas hoje passando fome. E isso muitas vezes se torna corriqueiro no nosso dia, sabe? Mas você pensar nesse sentido de humanizar as pessoas, você pensar que são 33 milhões de indivíduos que têm história, você olhar, essas pessoas, elas têm uma história, elas têm filhos, elas têm mãe, pai, elas têm uma vida, sabe? Então você pensar que podia ser sua mãe, podia ser seu filho, que não tem, sabe, uma estrutura, não tem uma base, não tem um alimento para botar na mesa, então seria isso, sabe? Humanize mais as pessoas, conheça as histórias delas, escute. E isso vai fazer com que a gente tenha um mundo melhor, sabe? Então essa seria a minha mensagem. Eu acho que é tratar pessoas como pessoas, não números, né? A gente tem que atrás de, sei lá, 50, 300 e tantos mil, existe uma pessoa formando esse montante e cada um tem a sua história. Então é parar e pensar e entender também que a gente não sabe o dia de amanhã. Por mais que a gente está numa zona de conforto, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma rede de contatos, mas poderia muito bem ser a gente. Então, exatamente. Fica a dica. Vamos pensando com calma, até para a gente construir esse cenário de empatia que a gente tanto quer. Então, pessoal, esse vai ser a entrevista com Cesta Solidária. A gente vai fechando, vai ficando por aqui. Quero agradecer a Cíntia por ter tirado um tempinho de estar aqui com a gente, trocar essa ideia. Eu vou deixar depois os links do Cesta Solidária para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, na descrição também. E é isso. Até a próxima. Valeu! Até a próxima!